Boa tarde, pessoal. Hihi. Fala, Derek. Fala, Joaquim. Aceitar aqui a participação do nosso convidado mais do que especial, grande mestre. Conectando com Fábio Póvoa. Fala, Brunão. Grande mestre. Tudo bem, meu cara? E aí, coletinhos apostos? Pois é, tá aí, cara. Ó, não sou um Equity Rio, não, mas chego lá. Hoje eu vi no Faria Lima Elevator, conversa de três VCs, né? Os coletinhos conversando. É. Você sabe que esse coletinho eu imitei lá no Vale, quando eu tava lá, a galera usa muito, mas lá é justificado, porque é frio, né? Em geral faz Pois frio. é, eu tô no Aqui Rio, no aqui, Brasil, aqui no Brasil isso não é puro marketing pessoal. Imitei a galera da Redpoint. A Redpoint fez, eu perguntei pro Baia e pro Anderson onde eles fizeram lá nos Estados Unidos. Eu mandei fazer lá nos Estados Unidos. Milhão, mas eu tenho um disso. pô, cara, a conta de luz fica cara, né? Porque o cara tem que ligar o ar-condicionado, né? Isso aí. Você sabe que me lembra a propaganda do, do, do Posto Piranga? Eu não sei se você viu essa propaganda. Que o cara olha e pegou assim, um matuto assim, e fala assim: que tem? Pão? Tem. Tem como tirar caixa de dinheiro no caixa? Tem. Aí pergunta uma série de coisas que tem no Posto de Piranga, e aí fala assim: galinha da Angola. Aí o fretista fala: não, galinha da Angola não tem, não. Aí corta, mostra no posto dele com a alhada da linha da Angola. Ele pôs da linha da Angola no posto, aí comenta com o amigo dele, fala assim: isso aqui é marketing, cara, diferencial competitivo, aqui tem galinha da Angola. É, mas um dia eu vou ter um coletinho dessa marca aí, que eu sei que Isso não aí, é cara. barata. O meu é Renner, C&A. Você sabe que no pessoal do Keipo a gente está lançando o pool de investimentos aqui e a galera pediu, cara. A galera tá querendo o coletinho. A gente está estudando quanto custa para fazer esse Ah, coletinho, para presentear a vou te galera. mandar. É uma espécie de marketing iFood, entendeu? Você faz os motoboy usar, e aí eu Isso. vou fazer a galera colocar no LinkedIn e usar os meus coletes nas lives para fazer marketing meu. Só assim que eu fazer marketing mesmo, cara. É isso, grande mestre. Vamos começar? O que interessa? Que o nosso objetivo aqui não é. A gente não liga para esse negócio de audiência, quando é live. Para mim, a live, na verdade, o Instagram é só uma plataforma fácil da gente trocar essa ideia, né, prover esse conteúdo, e depois o conteúdo a gente sobe lá no YouTube, no LinkedIn, ele fica salvo lá. Então, É isso aí. Depois a não- turma assiste. depois a turma assiste. Não tem essa de audiência ao vivo, né? Obviamente as É pessoas isso que aí. estiverem aí, né, São bem-vindos. quiserem, são bem-vindos e querendo fazer suas perguntas, fiquem super à vontade. Mas a ideia desse projeto começou justamente isso, é querer começar a trocar uma ideia de forma, trazendo para o ambiente do Instagram, que, digamos assim, é uma plataforma mais democrática Uhum. do que o LinkedIn, né? Comparando assim, e trazer um pouco dos conceitos, né, de investimento, né, em empresas privadas, em empresas pequenas, empresas early stage, né, as chamadas startups, e também trazer um pouco assim das pessoas, né, porque a gente está num business que é investimento basicamente em pessoas, né, nas pessoas por Uhum. trás, nos empreendedores por trás das empresas. E assim, só que as pessoas esquecem que por trás da rede de anjo, né, por trás dos fundos de venture capital e private equity, existem pessoas também. Quem são essas pessoas, né? O que elas fazem, né? Como é que elas são, como é que é o dia a dia delas. Então é uma oportunidade aí de trazer uma visão diferenciada assim, né, das pessoas por trás desse
desse label de investidor que traz, que é um label que a pessoa carrega, às vezes muito pesado até, que todo investidor também é, no fundo, um empreendedor. E os melhores fundos de investimento são aqueles formados por empreendedores, na minha humilde opinião. Sim. Cara, eu dei uma fuxicada no teu LinkedIn aqui. Então, cara, ó, Fábio Pova, para quem não conhece, eu já tive a honra de conhecê-lo, sou aluno dele, desse cara aí, esse cara me ensina até hoje, sempre que possível. Ele confundou, minha colinha aqui, tá, Pova? Confundou, se prepara aí, que é longo, hein? Cofundou a Intraweb lá em 97, numa salinha na Unicamp, isso eu peguei numas mídias aí antigas, quando tudo era mato ainda. E aí a Intraweb depois mudou para a Compera, que se juntou com a Anytime aqui do Rio, virou a Compera Anytime, que só depois virou a Movile, que é essa que todo mundo conhece, né? Aí teve a sua saída na entrada da, não lembro se é série C, série D. Série D de dado. Série D de dado, melhor ainda, então, a saída maior da Innova Capital, né, que era o fundo do... Ainda é, não sei se o braço de VC do George Lema, que é tocado pela Verônica Serra. Isso aí. Depois disso, foi pro Vale, foi fazer um MBA em Berkeley, na Escola de Negócios em Berkeley. Foi estudar a tal da Lean Startup, né, a metodologia ágil, estudar o curso lá e hoje em dia, inclusive, é professor da Unicamp de empreendedorismo e Lean Startup, né, de metodologia ágil da Unicamp. Co-founder, managing partner da Smart Money Ventures, que a gente vai falar mais à frente. Tem portfólio aí, empresas como Yugo, Hamper, Cria. E ainda arruma tempo para ser professor de Masterclass da GoNew, dos nossos amigos, Anderson e Donley. E acabei de ver aqui pelo nosso grupo em comum, aí, agora colunista também do Gazeta. Cara, prazerzaço receber aqui no nosso Equity Rio Talks. E obrigado por aceitar o convite. E, bom, vamos falar sobre você então, né? Como é que foi aí, cara, Legal. Fundar essa Intraweb lá em 97, quando tudo era mato, quando a startup não existia, o que existiam eram incubadoras com nerds de TI dentro das universidades. Conta um pouco dessa história, por favor. É isso aí, cara. Obrigado mais uma vez pelo estar vindo aqui. Sempre tá bom falando com você e o seu público. Você faz um trabalho super interessante, tem muita gente que te segue. É bem legal esse bate-papo franco para saber quem são as pessoas por trás das marcas. Eu comecei a ser empreendedor, cara, quando não era tão glorioso, certo? Hoje, ser empreendedora, sua avó, sua tia sabe o que você é, né? Na época, eu fiquei um pouco frustrado com a mera experiência acadêmica, né? Você só fazer iniciação científica nas aulas, ali eu fazia engenharia de computação na Unicamp. E aí tinha a empresa júnior. Ainda existe essa empresa júnior, que era essa experiência para os empreendedores poderem né, fazer uma atividade mais relacionada e aplicá-la ao trabalho, fazer projetos, etc. E trabalhar para o mercado ainda sem as obrigações de ser seletista, de você ser um empregado, tá, na iniciativa privada. A experiência foi fantástica, assim, eu gerenciei um projeto de software, super interessante ver tudo aquilo que eu aprendi ali na universidade, na disciplina, sendo aplicado no contexto de um projeto real, né, de modelagem de telas, de cronogramas, de entregas, de testes, de requisitos do usuário final, etc. E foi lá que eu conheci um colega, eu era engenheiro de computação, ele fazia ciência da computação, que era o Fabrício, e a gente trabalhou super bem juntos. E aí decidimos, quando prestes a se formar, a começar a incubar uma iniciativa. A gente viu que na época a Microsoft tinha lançado o Visual Interdev, você podia fazer aplicações web, né? Misturava código web com JavaScript, VBScript e fazia uma aplicação web dinâmica. Na época isso era revolucionário, né? Antigamente só tinha páginas HTML estáticas. E a gente fundou uma empresa. Fomos incubados pela Prefeitura de Campinas aqui, chamava-se Intraweb. A ideia era fazer intranets para web. Então, fizemos a intranet da Bosch, depois fizemos a Extranet, fizemos um site de pesquisa de programação da então DirecTV, que era um canal de TV de programação da assinatura análoga à que a Sky é hoje. E aí começamos a fazer aplicações web. Um nome muito subjetivo, muito criativo, né? Vamos fazer o quê? Intranet para web. Intraweb.
Intraweb. É simples assim. Engraçado que o logo da Intraweb eram duas barras, que é muito semelhante ao do que a Smart Money é hoje. Legal. Né? Me inspirei no que era lá. Mas começou fazendo um intranet, aplicações web, né? Intranets, no caso particular, de aplicações web. E aí, só depois de alguns anos, só lá em 2001, 2002, depois de 4 anos, que essas aplicações web começaram a ficar móveis, quando a TES, aqui no interior de São Paulo, lançou a rede da banda B, e aí começou você ter mensagem de texto, né, esses conteúdos que a gente chamou de serviço de valor agregado. Certas operadoras lançam com quizzes, alerta de gol, fechamento de bolsa. Então, para a gente já fazia aplicativos, fazia projetos, era uma software house de projetos corporativos. Legal. E aí começamos a fazer experimentos desses conteúdos para serviços móveis, que foi assim que a Móvel começou. Legal. E você ficou na empresa operando, ainda como fazendo parte daquele, dentro do cap table, como sócio operador, ou foi para o board depois de um tempo? Não, eu fiquei na empresa atuando até 2012, certo? Aí fui fazer o MBA no Vale do Silício, fiquei como sócio ainda, saí do dia a dia da operação, mas no cap table. E aí em 2015 foi quando foi feita a venda da participação, quando a entrada da Naspers, e da Naspers já tinha entrado, né, da Inova Capital. Então, legal. No dia a dia eu fiquei até 12, e aí como sócio até 2015 foi quando houve a possibilidade que o Jorge Paulo ofereceu quando da rodada para os sócios que não estavam no dia a dia da operação, ainda estavam no Vale, fizessem a sua saída. Ele já era investidor e queria aumentar a capital, não? Foi a entrada, não. Foi a oportunidade. O único investidor foi a Rio Bravo saiu quando a Naspers entrou. Naspers, o grupo de mídia sul-africano, que ainda é o maior investidor na Movile. E aí, na série D, quando a Inova entrou, foi quando ela ofereceu a venda da participação dos sócios que não estavam na operação, e também tinha alguns sócios que mesmo estavam na operação, fizeram uma secundária para poder dar uma recheada no bolso. E era o que você queria? Você se arrepende de alguma forma de ter saído? Não, ao contrário, cara. As minhas startups, meu patrimônio cresceu mais do que teria crescido. Meu patrimônio móvel ter crescido sensivelmente, certo? As startups, elas têm uma curva de crescimento que é naturalmente maior e mais acelerada do que a Movile. A gente olha e fala, é um gigante, é um unicórnio, etc. E é mesmo, eles mandaram muito bem. Uhum. Mas eu não teria conseguido fazer uma dedicação integral a ser investidor antes se não tivesse tido esse exit, certo? Poderia estar milionário como sócio da Movile, mas não teria um tostão para poder investir em startup, certo? Estaria milionário virtualmente, né? No equity do valor futuro. Exato. E o que não é ruim, mas eu estaria com risco na frente, né? E eu queria estar próximo do empreendedorismo, então eu não queria ficar trabalhando para ganhar salário e pagar aluguel, certo? Uhum. Com aquele exit eu teria um princípio de independência financeira, e mais do que isso, não precisar preocupar com a minúcia cotidiana, me permitiria também fazer aportes financeiros nas startups do meu portfólio, além de liberar tempo, né, do trabalho para poder dar aula, para poder fazer iniciativas como essa que a gente está fazendo, para poder fazer o curso de Lean Startup de empreendedorismo na Unicamp, que é uma das minhas paixões, ensinar empreendedores, compartilhar minha experiência como investidor anjo, que virou uma palestra, depois virou workshop, depois virou um infoproduto, do qual você foi aluno lá no Angel Education. Então, a liquidez e o exit na Móvel me liberou para estar perto das startups, para descobrir o que era ser investidor anjo. Eu não sabia o que era investidor anjo, para ser sincero. Uhum. A Móvel teve um investidor anjo depois que a gente recomprou ele. E aí a gente, me permitiu basicamente nascer como investidor anjo, experimentar, aprender, errar, ensinar, me dedicar integralmente. Então, eu fazer o filé mignon do empreendedorismo, que tá nas questões estratégicas de sinergia, de BizDev, de M&A, de novas rodadas, sabendo que você tem um time que está tocando ali o dia a dia, a cozinha e... Pois é. Fábio, eu acho que você falou um negócio, eu não sabia nem o que era ser investidor anjo, e eu também costumo falar isso. No meu primeiro investimento anjo, lá em 2012, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu fui completamente na prática e depois fui buscar a teoria contigo. E eu acho que só as pessoas agora sei lá, de 4, 5 anos para cá que realmente estão começando, já estão iniciando
mirando um negócio, já sabendo, tendo uma teoria por trás, um ensinamento por trás, né? É isso aí. E muito por conta disso, as várias redes de anjo que vêm se multiplicando, o que é ótimo, né? Aí eu já puxo o gancho aqui de um assunto que eu queria comentar contigo, sobre o resultado, né, da pesquisa da Anjos do Brasil, né, que saiu esse ano, mas referente ao mercado no ano passado. O valor aportado dos investidores anjo passou de 450 milhões em 2009, né, 10 anos depois passou para mais de 1 bilhão. Né? Para esse ano, espera-se uma queda de 10%, não preciso nem dizer por quê, né? Coronavírus. Subiu 9% de 2019 a 2018. Né? O país terminou 2019 com 8.220 investidores na base. Né? Esses os que estão na base, fora os que estão aí soltos por aí. Né? Um assunto triste, na verdade, que é a falta de diversidade. Né? 93% homens, 7% mulheres nessa base de investimento anjo. E o valor aportado em startups nos Estados Unidos 134 vezes maior que no Brasil. Isso se deve, ao grande parte, pelo número de investidores nos Estados Unidos, que é 40 vezes maior que no Brasil. A pergunta é, o Brasil tem qual potencial para chegar quando comparado aos Estados Unidos? Óbvio, a gente não vai ter esse número que tem nos Estados Unidos, mas o que você, de fato, acredita? Cara, a gente tem visto uma migração substancial de investidores, certo? Até um post que eu escrevi hoje lá na Gazeta do Povo, e que eu publiquei no blog também, está uma movimentação, uma migração massiva de investidores, pessoas físicas estão saindo da renda fixa e buscando mais ativos de risco, né? Startup é um caso particular disso, mas você vê a bolsa aí renovando máxima, mesmo em cenário de pandemia. Então, o Brasil tem enorme potencial, os macroeconômicos, está ficar tão baixo assim por tanto tempo, porque claramente o país não vai conseguir se endividar com uma taxa de juros tão baixa, certo? E aí não tem muito a ver com investimento anjo, é mais com macroeconomia. Mas eu creio que o brasileiro já passou da etapa de ser rentista, certo? De você se financiar e deixar o dinheiro no Tesouro Direto, fundo DI, poupança e que tais. E ele já está, pelo menos, mais consciente da importância da tomada de risco como um todo, né, para fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E aí, nesse sentido, os investidores acabam tendo que se educar meio que à força de como é que eles investem, entendeu? Uhum. Então, você vê movimentos acontecendo na XP, o sucesso da XP, o BTG se colocando, a própria propaganda do Itaú, né, no horário nobre, né, cutucando a própria XP, que é dele mesmo, do conflito de interesse com relação aos assessores. Então, a pessoa física nesse cenário, mesmo aquela de baixa renda, começa a ver que tem que se mexer, porque, né, a poupança está rendendo muito pouco. E aí, isso acaba, esse movimento quase até para chegar mais que tem uma apetite puramente financeira, tem interesse também em se envolver, então não apenas fazer cheque pura e simplesmente, mas também se engajar, ajudar, orientar, criticar, entender, apoiar startups, entendeu? Então, o movimento é muito além do anjo em si. O anjo é tipo a crista da onda, e aí eu já começo a sentir. Então, um dos meus trabalhos, além de formar investidores anjos, a partir de pessoas físicas, tem uma startup portfólio chamada Angel Education, você falou do curso, a gente tem também muitos investidores que passaram pelo curso, ou mesmo investidores de alta renda, pessoa física, indicados por outros investidores, que querem começar, querem aprender. Eu tenho calls quase diário com novas pessoas de alta renda querendo entender o que eu faço, saber como co-investir, ou mesmo como se capacitar. Isso está, sim, patente, entendeu? É óbvio que num cenário de pandemia, todo mundo se retrai, cara, né? Num cenário de incerteza. Você não sabe se amanhã você vai ter um emprego, você não sabe se amanhã você vai estar vivo, você vai estar infectado, certo? Então, esse cenário de extrema incerteza acaba fazendo com que todo mundo se retraia, entendeu? A minha expectativa é que pelo menos esse cenário estabilize, pelo menos a curva da Covid caia e faça com que o cenário financeiro de todos passe a estabilizar para uma retomada. E nesse sentido, as startups vão ser um ativo
valiosíssimo para adicionar um componente de alto risco e potencial retorno exponencial nas carteiras desses investidores. Como é que você está? Você tá em Campinas, né? Você está aí desde março. Minha base é Campinas, São Paulo. Agora eu vou dar uma esticada para ver a família, mas não saí de Campinas, cara. Nunca passei tanto tempo sem ir a São Paulo. Só não sei nem o que é pegar a Bandeirantes, mas é um sonho, quase um sonho. Saudade daquele cheiro da Marginal, cara. Aquele cheiro maravilhoso de hortência da Marginal. Aquela vista maravilhosa, né? Nossa, cara, horas parado na Marginal. Você não tem ideia da saudade. Aquele entardecer cheio de... todo nublado, todo neblina de poluição, mas hoje em dia não tá. Hoje em dia, de fato, tá ficando bonito, né? Porque 6 meses sem emissão de CO2 no nível que era, né? Imagina como é que tá lindo São Paulo. Dá vontade de ir só para passear, ver como é que é, sabe? E tipo, quando você vai no domingo, às vezes eu ia no domingo, parecia que eu não tava na mesma cidade. Eu fiz isso aqui no Rio, cara. Eu entrei dentro do carro. Hoje já tá mais tranquilo, né? As pessoas já estão... As praias estão lotadas, né? As praias lotadas e salas... de aulas vazias. E de escolas vazias, né? Esse é o Brasil. Mas então, vamos entrar aqui um pouco agora. Eu sempre nesses bate-papos, quando é um gestor de fundo, de pool, como é o seu, a Smart Money Ventures, entrar um pouquinho nele agora para a gente poder também dar oportunidade dos empreendedores que estão assistindo e também dos investidores que querem investir, conhecerem um pouco o trabalho da Smart Money Ventures. Conta para mim como é que foi, como é que você resolveu fundar, depois que você aprendeu tudo lá no Vale sobre a metodologia ágil, depois que você virou professor, ainda é. Você foi, como é que foi? Você buscou um sócio, que é o César, feraça, é o cara do Excel, portfólio. O cara do portfólio, e o cara, eu sei que ele é bom de planilha. Show de bola. E como é que foi? Você já conhecia ele? Como é que foi assim? Vou montar um pool. Como é que é? Conta um pouco pra gente. Cara, eu poderia contar uma história grandiosa aqui, que eu arquitetei tudo, né? E estaria mentindo. Não, aqui não é história pro mainstream, não. Aqui é low stream. Vamos eu fui estruturando na medida que eu fui crescendo. No início, era alguém com tempo e dinheiro querendo estar perto do empreendedorismo, mas sem ser founder de novo. Essa é a grande realidade, por conta do ex da Móvel, que eu não antevia, né? Eu não sabia que ia acontecer. Então, como eu estava com a liquidez, tinha esse capital e tinha o tempo, não precisava ficar trabalhando mais e queria estar perto do empreendedorismo, mas sabia que não queria empreender de novo, fazer do zero, embora pudesse, eu comecei fazendo investimentos anjos. Normalmente a maior parte dos investimentos anjos eu quero ter um capital, tenho tempo, tenho algum conhecimento. Então comecei a fazer os aportes, comecei a incorrer nos mais diversos erros, não tinha uma tese definida, cara, cometi todos os erros possíveis no leque de erros dos investidores anjos. E consolidei isso numa palestra. Fábio, eu comento até hoje. Porra, passei a manhã inteira resolvendo Casa de Ferreiro e Espeto de Pau, cara. Putz. Isso aí, cara. Os erros são para sempre, cara. É aprendizado de vida. São as cicatrizes que ensinam melhor do que nada. E aí, o que eu acabei fazendo foi, ao ensinar o Lean Startup na Unicamp, fui convidado pelo diretor de tudo, eu comecei a ter bom de um flow de talentos que eram empreendedores, fazia computação no Unicamp, tinha potencial empreendedor, queriam trabalhar em startup, eu queria fundir para a sua própria ideia. Do outro lado, compartilhando a minha experiência, em particular meus aprendizados que eu fui estudar, fui ler, lá no Vale tem ampla literatura e know-how sobre ser investidor anjo, eu consolidei uma palestra. Depois virou workshop, depois virou infoproduto, depois virou uma startup portfólio, que é Angel Education. E eu acabei, quando eu fazia uma rodada, muitos dos investidores anjos que acham que esse investidor anjo é só fazer o cheque, eles acabam demandando e pedindo para entrar nas rodadas que eu invisto. Então eu acabei sendo levado à posição de investidor líder, não porque eu quero ser líder, seja maior, melhor, super anjo, nada disso, mas é porque, poxa, como eu estou fazendo o cheque, tem a possibilidade de muitos investidores que aprenderam, entenderam os desafios de ser investidor anjo, de acessar deal flow e não apenas fazer o cheque, mas também ajudar a crescer e tracionar, eu acabei tendo uma demanda inbound desses investidores anjos para entrar nas rodadas que eu estava entrando, entendeu? E aí eu acabei evoluindo esse trabalho para falar, peraí, então se eu vou entrar numa rodada, deixa eu fazer uma curadoria de investidores
que agreguem valor muito além do que o capital, porque capital eu tinha, certo? Para agregar nessas startups e aí tracionar e orquestrar esse processo para ter uma certa governança, mas não ser uma reunião de condomínio. Então eu acabei aprendendo e sendo levado por conta desse interesse dos investidores e de colegas de alta renda, etc., de networking que se acaba desenvolvendo, a entender o que é liderar uma rodada, ser um investidor líder, qual que é o papel de um de outro, as questões de reporte, etc. Então, o Smart Money foi sendo co-criada nesse processo. E aí o César foi meu colega na engenharia de computação. Legal. Ele foi um investidor que eu retomei contato, ele participou de uma rodada e eu estava precisando de ajuda, de braço. Quando você tem um portfólio grande, cara, e a gente se dedica exclusivamente ao portfólio, certo? A gente não é investidor anjo nas horas vagas, eu faço só isso, certo? Além das iniciativas educacionais, que é para posicionamento, atração de deals e contribuição ao ecossistema, o meu trabalho de mamano caducando é atuar no portfólio. Isso toma um tempo, uma startup tomaria o tempo toda uma vida de um founder, né? E eu tenho 8 no portfólio e a proposição é ser smart money. Não dá para você ser smart money respondendo no WhatsApp pura e simplesmente. Então é uma coisa que demanda muito tempo. E aí eu queria ter alguém que pudesse, né, complementar e acompanhar mais proximamente. O César faz isso, ele tem uma complementariedade muito boa comigo, que ele tem sistemática, ele entende a cadência, ele critica, mas não pega para fazer do founder, etc. Então ele hoje faz todo o trabalho de gestão do portfólio, acompanhamento de métricas, etc., e em particular de comentário dos reportes trimestrais que a gente envia para todos os investidores que entram nas rodadas conosco. Os founders enviam reportes trimestrais que a gente repassa e comenta em cima. Então, o co-investidor ele tem a visão de como está indo em bases trimestrais e também a palavra do líder em cima do reporte. Você recebe vários deles, você conhece. Então, dá um raio-x aí para a gente, em termos de estrutura, tamanho do fundo, tamanho da equipe, como é que vocês estão estruturados. E conta um pouquinho da tese aí para quem procura buscar acelerar crescimento na sua empresa de forma acelerada. E já avisa aos empreendedores de plantão aí que tem que estar tracionando, meu amigo. Para ter o Fábio Pova investindo em você, você tem que estar com o gráfico apontando para cima. Se estiver andando de lado, espera mais um pouquinho, faz o trabalhinho de casa e depois envia o deck para ele, tá? É isso aí. A gente foca em startups de finanças, educação, RH, né? São os fintechs, edtech, HRtech e SaaS B2B. Esse é o nosso sweet spot da tese. A gente acredita que as ótimas startups levam a ideia, PPT e produto a um estágio de remuneração, de monetização. Então, em geral, a gente espera que as startups estejam... Para a gente investir, tem que estar ali na faixa de 15 a 25 mil reais de receita mensal recorrente. A gente acha que as melhores startups conseguem chegar aí sem precisar de investimento anjo, não é demérito ao investimento anjo, mas as melhores que eu investi chegam nesse estágio, muitas vezes com bootstrap, ou com friends and family, etc., porque hoje o custo de você fazer hosting web, de impulsionamento em mídia social, etc., é relativamente pequeno, então você consegue, até com poucos recursos próprios, dar um salto e chegar num patamar mínimo que valida que você tem algo concreto, que tem potencial de crescimento. E a gente espera ver elas crescendo. Mais do que crescendo, é tendo os canais de crescimento mapeados, entendeu? Então, entendendo quais são os potenciais canais, qual que é esse funil, quais os testes já realizados, entendendo como é que está toda a engine de venda, a máquina de vendas da empresa precisa estar minimamente testada. Essa é a grande premissa. E aí, hoje no portfólio? Hoje a gente tem 8 ativas no portfólio, a gente faz, em geral, fazia 3 deals por ano, esse ano a gente vai fazer 6 deals. Nossos deals, em geral, são de 1 a 5 milhões de reais. Então, são tickets seed, pré-seed, do que se fala. E a gente lidera a rodada. Então, a nossa característica é que a gente faz o cheque completo. A gente, obviamente, abre espaço se for necessário para co-investidores de seed, mas em geral a gente toma o ticket todo e aí sindicaliza, abre essa rodada para co-investidores da nossa rede, rodadas privadas, com investidores curados, selecionados a dedo. Legal. Ó, tem uma pergunta aqui para qual é o canal ideal para enviar reporte, iniciar aproximação com a Smart Money Ventures. É o site, né? Tem lá o site todo, o passo a passo lá, né? Isso. No site você pode submeter o deck. O que a gente recomenda, além de você mandar o deck e mandar a planilha,
que se você tiver outros pontos de contato conosco, a gente abre o e-mail é startups@smartmoneyventures, que você compartilhe as informações do seu, mande status updates mensais dizendo, né, o que rolou no mês, dúvidas, desafios, os seus principais números, coloque-nos numa cadência de pelo menos 3, 4 meses, idealmente, certo? Evite chegar, tá aqui o deck, me dá o dinheiro aí. Construa essa nutrição no seu funil, e tem a gente, não a gente, mas quaisquer outros investidores também, como nutrição, para que exista uma linha, né? Exista um conjunto de pontos e não seja só um ponto, tá aqui meu deck e vou captar. Acho que esse é o principal erro da maior parte dos investidores, que esperam muito por compartilhar a sua jornada, esperando tá tudo pronto, que o deck esteja pronto, etc. A gente só vai investir quando tiver mais maduro, mas isso não significa que você não possa compartilhar e ter investidores, estar no radar de investidores antes de estar maduro para captar. E vocês estão estruturados como um pool, né? Então, você pega a representação desses sócios, né, cotistas, vamos dizer assim, são os seus co-investidores, e você... Isso. A gente não está estruturado como fundo. Isso. Fundo não. Co-investidores. A gente faz, a gente investe na física, eu e o César investimos na física, assinamos um term sheet e vamos investir no mútuo na física. Então, você vai ter 2 investidores na física. O que a gente faz isso é a garantia para o empreendedor. Então, o empreendedor sabe que ele vai estar falando com um investidor líder que tem experiência, que agrega, que conhece, que já foi um empreendedor. Então, normalmente os bons empreendedores apreciam o fato de ter alguém com conhecimento de causa. A maior parte dos investidores antes está começando. Então, você tem que explicar muita coisa. Então, é um tempo enorme de você ficar tomando cafezinho, explicando e apresentando seu pitch pela enésima vez. Então, o que a gente faz é a gente olha, analisa, acompanha, a gente tem conhecimento de causa, faz só isso, então a curva de aprendizado e navegação é bastante rápida, e aí ele tem a garantia de ter um grande investidor com o ticket todo, certo? E aí o que a gente faz é abre de forma privada, fechada e exclusiva para investidores qualificados da nossa rede que queiram e tenham interesse, e aí vão investir diretamente, assinando o modelo de mútuo que a gente negociou, a gente vai investir junto com eles, por nós. Não na mão de investidor nenhum, não levanta o fundo, não tem encargo CVM, nada disso. Legal. É isso aí. É metodologia ágil dos dois lados. Cara, é agile para todo lado. Investidor. É isso aí. Vem cá, 2 perguntinhas aqui, eu acho que eu até sei respondê-las por conhecer a sua tese. Agro, eu sei que você não investe. E o Léo, aqui, um abraço, Léo, perguntou setor de alimentos. A gente foca no nicho ali. O dele é indústria, mercado de transporte. A gente não exclui, cara, a gente olha tudo, embora a gente tenha o foco, a tese ela não é exclusiva, certo? A tese é uma questão de foco. Quando eu falo educação, RH, fintech e SaaS B2B, eu não excluo outras coisas, mas a nossa proposição é ser smart money, certo? Então a gente tem que ter algum conhecimento de causa, não genérico sobre o empreendedorismo, que perpassa quaisquer nichos, mas também falar Léo com Creu com relação àquele nicho. E aí a nossa experiência não cobre todas as áreas, por definição. Então, a gente não tem know-how em agro, a gente não tem know-how em hardware, etc. Certo? Eu já fui numa fazenda e já peguei o equipamento, mas daí para ser um investidor que agrega valor, e esse é o nosso posicionamento, a gente não teria como agregar valor. Isso significa que num dia a gente não possa ter venture partners que tenham conhecimento em nichos específicos e expandir a nossa tese. Mas no momento a gente não aprofunda. A gente já investiu na área de alimentos, né? Inclusive um dos meus casos públicos de write-offs aí é uma empresa do setor de alimentos de snack subscription, de assinatura de snacks naturais, chamada Best Berry. E não deu certo. Foi um write-off. Então a gente tem sempre alguma cicatriz do investimento. Quando você sai da tese e perde um determinado investimento, você aprende e volta para a tese, certo? Uma paulada saindo da tese. Então, a gente olha, analisa, dá mentoria, nossa equipe de mentoria, a gente contribui com essas startups, critica deck, mas, em geral, a gente prefere ficar nas startups que estão de acordo com o fit com a nossa tese. Pova, deixa eu pegar um gancho aí que você, do aprendizado, do antiportfólio, né? Por que você acha que, na sua opinião, aqui no Brasil,
e muito por conta ali de São Paulo, Faria Lima, aquele pessoal que está acostumado só a tomar decisão ali atrás do computador, em cima daqueles prédios espelhados. Geralmente eles têm um ego um pouquinho inflado. Por que você acha que os investidores têm tanto... Por que é um tabu por conta deles falarem dos write-offs, contar os cases que não foram... Porque assim, errar faz parte. Se você pegar os maiores fundos da onde você quiser, dos Estados Unidos, de Israel, de onde você quiser, da Europa, todos eles, e alguns deles até publicam, né? A Bessemer é um caso desse, que publica, de fato, o antiportfólio deles, né? Tem um antiportfólio por ter deixado passar o deal. Isso aí já é uma outra pergunta. Qual é a sua sensação de deal passado? Se você ainda tem dor de cotovelo ou não. E os write-offs, essa questão de não falar sobre o que não deu certo, que na verdade não é que não deu certo, foi o aprendizado que se precisava para acertar ali na frente, né? Por que você acha que tem esse tabu aqui no Brasil? Cara, boa pergunta. Mais fácil perguntar para eles que não falam, né? Eu falo abertamente. Você é meu segundo convidado, calma, eu vou chegar lá. Eu acho que em alguns casos onde há write-off, é uma experiência muito traumática, né? Principalmente para os founders, porque para o fundo, cara, tá no modelo financeiro, né? Para os founders é algo, na maior parte das vezes, com certo trauma, certo? Eles carregam as questões trabalhistas, etc. Às vezes você não carrega na física, mas você carrega aquela dor de cabeça de ter que limpar aquele buraco que fica ali, né? Por conta de você fazer o write-off. Muitos founders não sabem estruturar e fechar uma empresa e se programar para isso, etc. Então tem uma certa mácula do Brasil do fracasso pessoal. Uma empresa que não deu certo, é você que não presta, certo? Então, o que é um erro, claramente não é o caso em muitos dos casos. E algumas vezes o founder está querendo ficar longe daquilo, está querendo virar aquela folha e começar uma nova jornada. Então tem uma certa dor pessoal e você ficar repisando isso e colocando publicamente pode expor alguém, entendeu? Então uma parte dos investidores é muito cioso da sua credibilidade e prefere, cara, virar a chave e focar no que está tracionando do que ficar revirando ou mesmo tentando fazer turnaround em startup que não deu certo. E aquele então, pode ser que seja... deal que passou? Como é que você lidar com isso? Como é que você... Mas só para terminar no aspecto assim, eu acho que é importante, que eu gostaria de ver mais investidores fazendo, extraindo aprendizados dos write-offs, entendeu? Isso você pode sublimar as questões de personalidade, né? Você não precisa estar ali expondo A, B ou C, porque isso é irrelevante para o próximo founder, entendeu? Existem lições aprendidas que podem ser tiradas sem você expor culpas, caçar culpados, etc. Tem várias lições que você pode tirar. No nosso caso, a gente teve uma startup que a gente fez o write-off e cabe na mala, que virou uma das aulas que eu dou lá no curso do Go New, entendeu? E a founder que escreveu esse post-mortem, então eu uso para ilustrar aprendizados valiosíssimos dela, meus, como investidor anjo, etc. Então, se você procurar evitar caças bruxas, o caso de estudo é riquíssimo, certamente é mais rico do que essas materinhas de startup levantou round unicórnio. Ninguém aprende porra nenhuma com isso, entendeu? Não. Se falássemos mais, tirando aprendizados daquelas que quebraram, seria muito mais rico e instrutivo. Com relação às que passaram, cara, a gente não gasta muito tempo olhando para isso não, cara. São poucas startups que passaram no nosso funil e que depois viraram. Talvez porque o nosso funil seja muito seleto e específico naquele estágio ali em particular. Tem alguns startups que não acessam a gente, certo? Que são alguns founders que, por exemplo, a gente teve o caso do 99, optaram com gente que era da 99, etc. Tem uma rede muito pequena que a gente nem viu o deal, e o deal aparentemente levantou boas rodadas futuras, entendeu? Então eu não tenho muito do antiportfólio, não. Se tivesse, talvez seria a Movile, que eu poderia ter ficado com... A saída era integral ou tinha opção integral. Então, eu gostaria de ter a Movile para dizer que, olha, a Movile está no meu portfólio, mas teria ficado com a participação pequena e
não faz muito sentido, não teria sido investidor líder e à frente de smart money como eu sou hoje. Você acha que ela é uma das próximas candidatas a entrar na lista aí dos IPOs? Cara, hoje tá todo mundo abrindo IPO, né? Eu tava falando o pessoal da Exame hoje, Tem fila, virou né? carne de pescado. Agora sucesso é fazer merge reversal com SPAC, cara. IPO daqui a pouco qualquer um. Até nesses IPOs e não ter demanda, ou os investidores que estão entrando no IPO, os Robin Hoods da vida, entenderem que não é chega uma hora que as assim, coisas, né? uma hora as coisas caem, certo? Comprar ação não é igual jogar videogame, igual. Você já viu o Robin Hood? O app do Robin Hood é inacreditável, cara. Ele tem quase uma gamificação. Você compra uma ação, um likezinho no Instagram, coisa inacreditável. Uma hora vai dar merda, entendeu? Mas é legal, vamos né? esperar acontecer. Porque tem na lista aí empresas que tem dentre os seus investidores, né, no seu cap table, alguns fundos, né? Você tem aí tanto a Redpoint quanto a Monax aí, com possibilidades de terem saídas no IPO. Não, falando do IPO em particular, não no exemplo Robinhood, é super positivo, certo? Você ter um canal de acesso ao mercado de capitais mais estruturado. Super positivo. Eu não estou falando com particularidade sobre nenhuma empresa em particular, porque aí você precisa ver as finanças dessa empresa, certo? As empresas, precisa ser empresas quando está fazendo IPO, cara, deixaram de ser startup já há algum tempo, certo? Porque você está exposto, portanto, às questões de governança, a guidance de números bem diferentes da realidade, certo? A startup, o trimestre não foi ruim, cara, a tua reunião de board, dá uma desculpa aí. Né? Público, você tem guidance, expectativa, você não bateu as metas, a ação cai, mas cai violento, porque né, tem o mercado, os analistas, né? Você não cumpriu o que você sinalizou de objetivo para o mercado público, quer dizer, é um outro patamar. Eu não sei quanto dessas empresas que estão aí, que na minha visão ainda eram, de alguma forma, startups, estão maduras para né, acessando. Normalmente o IPO, historicamente nos Estados Unidos, se dava depois de série D e E, certo? Foi e é assim com muitas startups e Ubers e que tá aí, certo? Hoje, as startups que estão anunciadas como sendo IPO no Brasil, claramente estão num estágio anterior à série C, certo? Então, vai ser interessante ver o prospecto, né? A abertura do capital não é só capital em público, é você abrir e fazer o feeling do IPO e você abrir para entender se essas finanças estão positivas, se ela está tracionando, se ela tem. Não pode ser só, é bom porque o fundo sai e vende e tem liquidez, certo? Esse é um negócio para você ficar de pé. E os investidores públicos, certo, de liquidez, sabem comparar empresas, cara. Sim. Certo? Aquela engambelada que uma startup dá no anjo, na base do pitch de hey ho, let's go, ele não cola em resultados mensais, onde você põe do lado de outras empresas líquidas, estruturadas e crescendo. Então, não é bom nem ruim, não tem juízo de valor, mas você vai ser comparado. Esteja pronto para estar né, público em bolsa. Né? Quando a maré baixa, você descobre que todo mundo está nadando pelado. Significa você ter os seus números julgados, analisados e visíveis diariamente. Todo dia fecha o valor da ação na bolsa. Muito bom, mestre. Estamos aí caminhando aí para os 10 minutos finais. Vamos terminar. Eu queria fazer Tem uma pergunta que eu tive aqui, cara, perguntando sobre o curso da Unicamp. Né? Lá do começo, é um curso da Unicamp. A gente pegou o curso da Unicamp e ele se transformou num infoproduto. Então, se for em www.founders.education, ele vai estar disponível lá. Ainda não está, eu estava vendo a landing aqui. Ele vai estar disponível como um infoproduto. E se você tiver interesse, manda um e-mail com o CEO da startup. A gente tem Angel.education e a gente vai lançar Founders.education. É o Rafael, que é o CEO dessa startup do meu portfólio. Eu te conecto com ele, você vai poder conhecer. Já foi gravado, está disponível e vai estar disponível online também para qualquer lugar do mundo onde tem um. E tem uma última pergunta aqui. Fábio, existe momento ideal para fazer secundária em alguma série específica? É uma questão um pouco de oportunidade também, né? O momento ideal é quando você não quer vender, mas quando alguém está querendo comprar, sabe? A melhor hora de vender é quando alguém está querendo comprar. E aí, em alguns casos, existe
O novo investidor, ele oferece, o investidor tem uma demanda de participação na startup e tem uma necessidade de alocação de capital. E aí, muitas vezes, para equacionar e sem diluir excessivamente a startup atual, ele dá liberdade para a limpeza de cap table, para os anjos saírem na rodada, é uma possibilidade, mas não é uma obrigação, e mesmo os próprios founders venderem de forma secundária para poderem ter uma certa estabilidade financeira, trocar de casa, comprar o carro, etc. Não vai comprar o iate nem uma mansão, mas tem troca de carro e tem a casa própria, o que dá uma estabilidade, a tranquilidade, principalmente no quesito familiar. Então, normalmente, nessa equação da rodada, existe a possibilidade, desde que o próximo investidor esteja confortável em que o montante que ele está investindo é substancialmente suficiente para suportar a startup tracionando e ainda assim ele ainda aloca capital e permite que os investidores saiam limpando a rodada, simplificando a governança. Esse é o estágio, entendeu? Muitos founders querem respostas mais simples. Não, é na série B linha. Não, na série C você pode vender. Bem-vindo ao mundo do investimento, cara. Você só vende quando alguém topa comprar. Startup não é muito diferente de carro e de pão de queijo, entendeu? Se ninguém topar comprar, você não consegue vender. Você sabe que exatamente isso que você falou, eu escutei do founder quando ele estava negociando a saída de todos os anjos, no qual eu me incluía, e negociando os 2 anos que ele ia ter que ficar sobre o novo investidor que adquiriu a empresa. Então foi um M&A por um estratégico, que teve a saída dos anjos, e o CEO, o founder, CEO, ficou por 2 anos. E quando ele estava nessa negociação, eu ligava para ele, e aí, Cláudio, como é que tá? Como é que tá indo? Ele fala, cara, você não acredita. 5 minutos antes de assinar o contrato, o cara ainda tenta pedir um desconto. Parece que eu estou vendendo um carro para ele. E era uma puta da empresa já de 500 pessoas, faturava 1 milhão, 10 milhões mês. Então, assim, ele fez a analogia de, o cara tá negociando como se estivesse comprando meu carro aqui, A gente, normalmente, o investidor no nosso estágio, ele não dá saída para anjo ainda, né? Porque o montante é substancial. Agora a gente começou a fazer rounds maiores, né? A gente acabou de assinar o term sheet para um round de 5 milhas. E aí, nesse round em particular, a gente fez uma saída secundária, acho que de 1.2 para os Friends and Family, né? Nem anjos da rodada anterior. Mas aí é muito mais para poder equacionar cap table, criando stock option pool, para retornar a participação para os founders, criando esse incentivo de alinhamento. Os investidores anjos saem numa precificação muito abaixo daquela que foi dada na rodada. Então, tem um equacionamento aí que é uma negociação não muito simples. Você tem founders, você tem investidores da rodada anterior, tem friends and family, tem novos investidores, tem um olho no cap table. Navegar esse processo é extremamente complexo, né? Não é muito simples, não. Muitos investidores ou mesmo founders abordam isso com uma coisa meio simplista, certo? O cara tá achando que, não, eu vou sair e vender pelo preço da captação. Vai não, cara. Não vai mesmo, certo? Quando o dinheiro é no bolso, o preço cai. É assim que funciona, certo? Se é à vista, no bolsinho, cara, todo mundo tem poder de negociação com a liquidez direta. Né? E dependendo do tamanho da empresa, se ela já está lá na série B em diante, o founder já pode começar a se preocupar, a empresa já consegue pagar um salário quase que de mercado, praticamente de mercado para ele, e acaba que a liquidez parcial para ele, às vezes acontece justamente para o cara ter, ralei aqui durante 7, 8 anos, deixa eu ter respirar aqui um pouco, mas a empresa já consegue pagar um salário maior a partir da... A gente tem startup no portfólio, você sabe qual é, porque você foi nos co-investidores nessa. Quando a gente investiu, ela faturava 40 mil, um pouco mais que isso. Hoje o founder tira de salário mensal o quanto a empresa faturava na época que a gente entrou, porque agora a startup está com MRR de 600k. Entendeu? Pois é. Então, nesse sentido, o founder, cara, ele está tranquilo, pai de 3 filhos, etc. A empresa está tracionando super bem, não tem nada contra um founder tirar um salário compatível com o que ele ganha no mercado e compatível mais particularmente com o sucesso que ele está tendo, fazendo a empresa crescer e tocando todo o processo. Né? Então, Mestre Pova, me diz aí, vamos entrar aqui na reta final, me diz aí um pouco aqui da sua rotina. A gente tem que falar da notícia
do ano, cara. Somos praticamente banqueiros, certo? Ah, Uma pô, das startups, tô pô. esperando o meu investidor líder. Caramba, cara. Eu Se que você vou não puxar essa falar, eu vou notícia. puxar, cara. Não, Ah, a rodada em si não tem nada anunciado, mas a informação de que uma das startups do portfólio foi a minha segunda startup investida, chama Yugo, né, que é um gateway de pagamento. Eles estão numa fintech de relevância, né? Um dos investidores anjos é o CEO da empresa hoje, que é o Renato Fairbanks, ex-Temasek. Eles fizeram série A, série C de série A, eu participei como anjo, série C de série A, e eles agora querem se transformar um banco, particularmente o banco de instituição de pagamento, né? E conseguiram fazer o filing e aprovação do Banco Central. Existem apenas 25 instituições de pagamento no Brasil e Yugo é uma delas. Então, é um marco super importante, porque não é, né? Tem muita fintech que é embarrigado com infraestrutura de terceiro, e Yugo conseguiu pôr todo o processo de aprovação regulatória, que é extremamente complexo e não trivial, para ser aprovada como instituição de pagamento pelo Banco Central. O que vai abrir espaço para um enriquecimento da oferta e muito além de subconta, de recorrência de pagamento, que é o clássico ali de gateway de pagamento. E agora você pode ter toda a parte boa de um banco, né, talvez apenas exceção de empréstimos, mas antecipação, cara, uma série de produtos de conta, de cartão de crédito, de pagamento de contas, quer dizer, uma infraestrutura financeira, assim como a AWS é para infraestrutura de nuvem, Yugo tem tudo para ser para empresas online que queiram fazer cobranças e gerenciar de forma e já que automática você tocou APIs. nesse assunto, como é que você acha que vai ser a nossa saída? Então, a gente está dobrando a aposta, né? A gente acompanhou a sinalização que eles têm de captação de futuras rodadas. Tem várias hipóteses ali. As fintechs têm claramente uma possibilidade de ser adquiridas por grandes bancos, certo? Os bancos estão sentados num volume de caixa excepcional, ainda com um negócio que é um cash call monstro, e que está cada vez mais sendo assediado. Olha o Pix aí, né? O que o banco paga de DOC e TED, cara, o Pix vai ser um belo haircut no bottom line de receita desses bancos, certo? Então, a minha hipótese é que um banco inteligente safo possa comprar as fintechs. Isso é um caso de saída clássico, não apenas banco, né? A gente vê a própria Magazine Luiza fazendo movimentos de aquisições super surpreendentes. Então, empresas que são varejistas, hoje em dia toda empresa vai ser um banco de alguma forma, certo? A prova disso é que as varejistas com AMI Digital, Magazine Luiza, etc., estão caminhando. E a outra possibilidade é startups de fintech serem canais de entradas de bancos americanos, certo? O banco americano faça um investimento com vistas a ter um pé de entrada no mercado sem ser o canal de retail. Assim, você precisa se estabelecer como um banco de retail ou um banco de private de investimentos, você entrar por um canal de fintech atendendo B2B em SMB. Esse é um caso clássico, e aí no futuro, quando eventual aquisição integral, a compra da participação dos anjos pode se dar nesse contexto, entendeu? Mas acho que tem uma boa jornada, no caso particular de Yugo, até lá. Mas o caminho clássico não é muito diferente disso, certo? É M&A, de bancos locais ou bancos internacionais com entrada local, ou um caminho, já que o IPO está se comprovando, tem uma possibilidade de liquidez indo à bolsa através de um IPO depois de mais uma jornada de tempo. Não deve sair, na minha opinião, fica num desses três casos, que também não é muito inovador, é o caminho clássico de saída dos investimentos em startups como um todo. Em só ter três caminhos já é uma melhor vitória. Do que nada. O problema não é nem elucubrando muita masturbação, você não tem caminho nenhum. Esse é o problema, né? Exatamente. Esse é o desafio. Pova, me diz aí um pouco da sua rotina aí. Como é que é? Dia de semana? Como é que um gestor de um pool como a Smart Money Ventures, qual é a rotina do Fábio Pova? Cara, varia enormemente. A gente tem, segunda de manhã tem uma reunião de repasse com o time, a gente repassa tudo que tem em vista durante a semana para dar uma sincada geral no time, em particular porque agora está todo mundo remoto. Nas terças-feiras à tarde eu tenho uma reunião com o César de repasse do portfólio, repasse em alto nível, e eu caio nas questões mais específicas do portfólio. Nas últimas semanas a gente tem estruturado mais o Keypool, que é a nossa iniciativa de liderança de rodadas com seleção, então isso tem me demandado muito mais. Basicamente, eu faço 2 vezes por semana, às terças e quintas, eu faço a apresentação
do Keypool para investidores seletos e indicados por outros investidores da rede. Então, eu construí toda uma jornada aqui de cadência de e-mail, de compartilhamento de teaser, de FAQ, etc. Então, eu tenho calls 2 vezes por semana com esses investidores para fazer a apresentação final e endereçar dúvidas. Sempre ao longo da semana eu sou muito reativo, então os meus founders têm acesso direto prioritário comigo, WhatsApp, e-mail, telefone, etc. Eles sempre caem com prioridade na resposta, então isso vai caindo ao longo da semana, então tem muito call, muita reunião, etc. Uma vez por mês eu participo, em algumas startups eu participo da reunião de board, principalmente tem uma coisa pegando, então, normalmente isso acontece às quintas-feiras de manhã. E aí, o que eu tenho feito é estruturado muito mais os processos aqui para poder delegar. Então, como a gente é um time extremamente pequeno, somos 4 pessoas, a gente precisa aplicar processos de automação para nos dar produtividade. Então, template de e-mail, integração Integromat Zapier com o Monday, que é o CRM que a gente utiliza para procedimentação, Text Expander, uma série de iniciativas de produtividade para permitir que a coisa flua e você não fique refém do e-mail, entendeu? Esse é o processo. E agora, uma vez por mês, a gente está fazendo a mentoria Smart Money Ventures. A gente lançou uma iniciativa de mentoria gratuita, a gente não cobra nada, mas os founders pagam para uma ONG, em mentoria.smartmoney.ventures. Então, uma vez por mês, aliás, a gente grava e depois edita a mentoria ao vivo com esses founders para poder entender o aporte, entender os desafios, responder as perguntas, e vai subir, inclusive, o primeiro vídeo. Então, essa é mais ou menos a rotina, e ao longo da semana, pelo menos um período, eu estou reservando também para gerar conteúdo. Legal. Então, eu planejo posts em mídias sociais, a escrita dos textos para o nosso blog e agora também para a Gazeta do Povo. A gente está conversando, inclusive, com outros veículos também que têm interesse em contar com esse tipo de texto que eu escrevo em primeira mão, é meio long form, então não é muito suavezinho, né? Então, é menos escrever, é mais parir um texto aqui, porque são textos mais... Eu gosto de coisas mais aprofundadas. Então, esse é um pouco da minha rotina aí, ela vai variando de acordo com as semanas. Agora que o Keypool está estruturado, é menos tempo. Ferramenta de trabalho, então, tirando o Zoom e o Google Meet, seria esse CRM aí, o Monday, né, que você indicaria? Eu uso o Monday, monday.com, eu gosto muito, é quase uma espécie de planilha on steroids com automação. Uso muito o Integromat, que é basicamente concorrente muito melhor do que o Zapier, que é basicamente conexão de SaaS com API. Uso muito o Sendinblue, que é uma automação por e-mail, é muito melhor do que o MailChimp também, super recomendo. Uso muito o MindMeister, a gente faz uma série de planejamentos aqui, então MindMaps é alguma coisa muito frequente aqui, além dos usual suspects ali de Office e Google Suites de e-mail, e uso muito Calendly também. Eu tenho uma orquestração de agenda bastante desafiadora, então uso muito o Doodle e o Calendly para poder agendar reuniões de prioridade, etc., além do indefectível WhatsApp, né? Não tem muito como fugir do WhatsApp hoje em dia. Estamos estourando aqui, 1 minuto e 40 para terminar. É o tempo limite do IGTV. Pô, então, a gente termina o papo e quebra ele aí em próximas. Eu ainda teria algumas outras curiosidades aqui, suas e acho que da grande maioria de quem gosta de empreendedorismo, inovação, startup e investimento. Gostaria de saber de você. A gente termina num outro papo, mas eu queria então finalizar agradecendo. Ficou uma pergunta ali. A gente deixa marcada aí a pergunta para também terminar no próximo papo. E finalizar aqui, para os empreendedores que também quiserem conhecer, eu vou deixar gravado no IGTV, posso compartilhar com o Pova, para eles quiserem compartilhar nas redes dele. Vai estar também no nosso LinkedIn, nos 2 LinkedIns. Eu também estou subindo para o YouTube. E quem quiser também conhecer mais do trabalho da Equity Rio, entra lá no site, equityrio.com.br, e envio também de oportunidades em rounds um pouquinho menores do que do Fábio, em rounds de anjo, até ali pré-seed. Pode mandar lá pelo e-mail olá@equityrio, ou também mandar pelo formulário do site. Temos aí 20 segundos restantes. Eu vou agradecer mais uma vez, Fábio Pova, muito obrigado. Sempre um prazer falar com você, cara.
Muito obrigado mesmo. Maravilha. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado a todos que estão assistindo aí pelo futuro. Para conhecer mais, www.smartmoney.ventures. Abraço a todos. É isso. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.